Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Aqui a partir do versículo 35, esse texto ele nos conta, nos fala sobre o cego Bartimeu. Então havia um cego, e ele estava, aqui vai dizer que ele estava sentado à beira do caminho, mas ele escutou, né, a conversa, enfim, né? E ele disse: o que está acontecendo? Quem, né, que está essa conversa, né? O que é isso? Ele quis saber o que era e alguém disse de Jesus. Jesus está passando aqui. É Jesus que está passando aqui, Jesus de Nazaré. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Insistentemente ele clamava. E os que estavam ali disseram para ele: para, né? Para de. Tô dizendo aqui, né? Eu não vou ler, mas assim, para, ele não vai te ouvir. Fica quieto, né? Você está atrapalhando, você vai atrapalhar. Mas ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus ouviu ele e parou. Então Jesus parou e mandou chamar. Disse, né? Tragam ele até aqui, até mim. E quando ele chegou, aqui eu vou ler no 41, versículo 41. Quando ele chegou, Jesus olhou para ele e falou assim, diz assim: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Mas que pergunta! Mas que pergunta, Jesus! Então, Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, vê, ou veja, a tua fé, vê, a tua fé te salvou. Então, pensando assim um pouco, né? Mas é óbvio. Que pergunta é essa, Jesus? É óbvio que o homem está cego. O que você acha que ele quer, que ele precisa? Mas Jesus pergunta, né? Então, essas perguntas, né? Jesus sempre gostava de fazer as perguntas, é muito interessante, né? Essa pergunta: o que você quer? Então, é necessário nós falarmos. Então, quando nós falamos, é assim, meio que nós nos comprometemos, sabe? Nós nos envolvemos. O que é? Para depois dizer assim: ah, você que fez isso, eu não pedi, eu não falei, me veio agora, né? Então, assim, envolva-se, diga, confessa, fale o que você quer. E ele disse que eu veja, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus, ele diz assim: vê, a tua fé te salvou. Mais uma vez aqui eu vou dizer para vocês que eu gosto disso em Deus, em Jesus. Essa inclusão. Ele diz: a tua fé te salvou. Então Deus, eu vejo muito Deus trabalhar assim, sabe? Ele nos traz para uma inclusão, para dizer assim, para te envolver, sabe? Você é importante nesse processo. Você tem um valor. Você vai conseguir, eu vou te ajudar, mas você tem participação nisso. A tua fé te salvou. Então Deus trabalha assim muito em conjunto, Ele nos traz, sabe? E pensando assim, né, que isso nos valoriza. Pense, Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ajuda, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, mas eu e você, nós somos importantes, você é importante. Você precisa crer. É necessária a tua participação. Você não tem que ficar inerte na vida, paradinho. Movimente-se em direção a Deus. Deus nunca vai te rejeitar.
Deus não te quer paradinho. Mova-se. Entendeu? Então eu acho isso muito lindo. A tua fé te salvou. Entendeu? Então pense sobre isso. Peça o que você precisar a Deus. Mas assim, sempre saiba que você tem que ter esse envolvimento com Deus. Deus não quer te abençoar você lá longe, né? Você não tem compromisso com Deus. Eu não, sabe? As coisas de Deus não têm tanta importância para mim. Como é que você vai receber os cuidados de Deus, os nutrientes de Deus? Tá bom, pense sobre isso, que Deus te abençoe. Desperte aí o desejo no teu coração. Para buscar em Deus o que você precisar, fé, tá precisando de um emprego, peça a Deus, mas levante cedo, faça a sua parte, mande um currículo, mexa-se na vida, entendeu? E Deus certamente vai sempre te honrar, te ajudar, te esforçar naquilo que você não está conseguindo, Ele vai te dar um suporte. Tá bom, e que Deus te abençoe hoje e sempre.